Ele chega com as informações. Repórter Jonas Melo. Diga aí, Jonas Melo, você foi para a manifestação contra o Eduardo Cunha? Tinha 5 gatos pingados lá, o Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, André Capiberibe, bom dia ao Gilson Lima e aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa, nublada, desta segunda-feira, 20 de abril de 2015. Na realidade, a manifestação foi uma manifestação pífia, com participação de 10 índios e 3 pessoas que estavam na beira-mar, 13 pessoas, portanto, a informação que eu tenho. Não, o negócio não deu ninguém não, os jornais estão dando hoje. Eu tenho o pessoal da organização dizendo que tinha 3 mil pessoas, aí o jornal fez a conta lá, não deu 60 pessoas na manifestação. É complicado, né? Mas uma questão de ordem que chama a atenção, Renato, a mensagem que trata da promoção de policiais militares e bombeiros chegará à Assembleia Legislativa na próxima quarta-feira, dia 22, pelas mãos do próprio governador Camilo Santana, do PT. A informação do deputado Edson Landim, do PROS, que afirmou na tribuna da Assembleia que a proposta beneficiará mais de 8 mil praças e oficiais da corporação, sendo uma demanda antiga da categoria e uma promessa de campanha do atual governador. Camilo Santana apresentou o projeto de lei aos deputados estaduais em reunião que ocorreu ao final do dia da última quinta-feira, quando quase todos os parlamentares da casa compareceram ao encontro que deveria ter acontecido numa segunda-feira, portanto, mas a alteração da proposta elaborada pela Secretaria de Segurança Pública motivou uma reavaliação da proposição. Portanto, os policiais militares deverão estar, os que estiverem de folga nas galerias da Assembleia, para apreciar a chegada da mensagem das promoções do dia 22, portanto, quarta-feira, durante a sessão plenária. O deputado Daniel Oliveira, do PMDB, ele comemorou na tribuna da Assembleia, Renata, a aprovação do Senado da proposta de emenda constitucional que regulamenta o compartilhamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, arrecadando aí com operações do comércio eletrônico. Segundo ele, a proposta apresenta vitória para o Nordeste e para o estado do Ceará, que poderá arrecadar R$100 milhões por ano nos primeiros anos de vigência da lei. Nossa reportagem ouviu o parlamentar. Bom, na verdade, uma grande medida para todos nós cearenses, para o estado do Ceará, foi aprovada e promulgada já no Senado Federal, que foi a medida da questão do comércio eletrônico. As compras através do comércio eletrônico, internet, call center, por ligação, ou seja, todos aqueles produtos eletrônicos que eram comprados para o Nordeste brasileiro, não só para o Ceará, 80% desses impostos ficavam com aquele estado produtor. E pouco dessa parcela, apenas 5%, 6% desse imposto, ficava com os estados que compravam, os estados compradores. E isso era uma grande distorção que existia na lei, porque ajudava demais. O dinheiro do cearense, quando comprava um equipamento eletrônico, ficava com o estado que produziu aquele produto, ou seja, com o Sudeste brasileiro. Através dessa medida do senador Eudício Oliveira, o estado do Ceará, já nesses 2 primeiros anos, há uma perspectiva de que, com essa regulamentação, já venha a receber R$100 milhões a mais de dinheiro novo para investir na saúde, na educação, no combate à seca, e nos demais anos, programativamente, o estado do Ceará passará a receber aí cerca de 80%, em vez de 5% a 6% desse imposto retido, mas em 80% do ICMS pago pelo cearense dentro do comércio eletrônico. Ou seja, o dinheiro pago através do comércio eletrônico no estado do Ceará, graças a essa medida já promulgada pelo Congresso Nacional, vai ficar no Ceará para que os investimentos sejam feitos dessa ordem, principalmente no campo da saúde. Emerson, na pior crise política, pois não, Renato? Não, eu queria destacar aqui, você destacou bem aí o pronunciamento do deputado Daniel Oliveira na sexta-feira na Assembleia, porque essa lei, que foi fruto do trabalho da articulação política do senador Eudício Oliveira, ela para que os ouvintes entendam, é o seguinte: o Nordeste hoje é a segunda região do país em consumo de eletroeletrônicos, pela internet, pelas compras, de internet, nos sites, etc. E a lei que foi relatada pelo senador Eudício, e não só relatada, o senador fez uma articulação que conseguiu inclusive a aprovação dessa lei por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos e depois no próprio plenário do Senado. Ela divide o ICMS
entre o estado produtor, lá onde está o site, e o estado que compra. Portanto, quando você compra uma eletroeletrônica agora, a partir de agora aqui em Fortaleza, uma parte do ICMS fica no estado do Ceará. Antes não ficava. E fica em qualquer estado da região. Como o Nordeste compra muito eletroeletrônico, aqui no Ceará vai ter um incremento estimado aí de mais de 150 milhões de reais em ICMS. Então é uma boa medida. Num momento de crise dessa, o senador Eunício Oliveira está dando uma grande contribuição em termos de melhorar a arrecadação do ICMS, que é um imposto recolhido pela Secretaria da Fazenda. Então, é uma grande notícia e você fez muito bem em destacar essa matéria. Renato, imersa na pior crise política de seu governo, a presidenta Dilma Rousseff tem perdido cada vez mais o poder para o Congresso Nacional, em especial para o PMDB. Enquanto se esvazia a força política da petista, começam a avançar no parlamento projetos por anos engavetados e que, se aprovados, vão na prática destituir Dilma de suas atribuições do Planalto. Da indicação de nomes para o Supremo Tribunal Federal, a limitação do total de ministérios cresce a lista de textos e análises no Congresso que poderão enfraquecer ainda mais a presidenta. Com as presidências da Câmara e do Senado ocupadas pelos imprevisíveis PMDBistas Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, de Alagoas, as casas têm se motivado para cada vez mais esvaziar a força do Planalto. Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, o alagoano, eles querem incentivar o impeachment de Dilma Rousseff. Essa ideia não é de agora e poderá acontecer o pedido de impeachment, e o PMDB vai analisar porque, segundo Eduardo Cunha, as pedaladas fiscais e as dificuldades que o Brasil vem enfrentando poderão, com certeza, fazer com que a população realmente queira, de uma vez por todas, a saída de Dilma Rousseff do seu segundo mandato de presidenta da República. Agora, o Jonas, hoje o jornal Estado de São Paulo, na edição de hoje, publica uma matéria de que o Eduardo Cunha se posicionou contra o impeachment no caso aí das pedaladas, porque ele disse que isso foi na gestão anterior da presidente, não nesse mandato da posse dela no dia 1º de janeiro. Parece que o Eduardo Cunha mudou de opinião, não sei porquê, não sei, depois daquela conversa dele com a Dilma, não sei o que a Dilma prometeu a ele, não sei. Eu sei que a notícia que está hoje no Estadão é que ele está se posicionando contra o impeachment no caso das pedaladas, ok? E no Senado, Renato, está tramitando em regime de urgência o projeto que autoriza a Polícia Federal a investigar os crimes contra bancos, como assalto às agências e caixas eletrônicos. A Polícia Federal pode entrar nos casos quando houver suspeita de quadrilhas atuando em mais de um estado da federação. A intenção é inibir principalmente as explosões de caixas eletrônicos, principalmente no Sudeste e no Nordeste, onde os casos são frequentes. Os senadores podem votar também o projeto de lei que reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para que o idoso possa receber o benefício da prestação continuada no valor de um salário mínimo. Os senadores também, Renato, devem analisar um pedido da Comissão de Infraestrutura para que seja criada a Comissão Temporária Externa de 3 parlamentares para tratar da atuação das agências reguladoras como a Anatel e a Anvisa. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação. Para aprovar a emenda provisória da concessão dos direitos trabalhistas, relator deve aí acabar com a carência do abono salarial. Contrária às mudanças, Renato, a oposição tentará derrubar o projeto durante a votação em plenário, mas quem tem as informações é a repórter Érica Christian. Na quarta-feira, a comissão mista da medida provisória que trata da concessão de benefícios trabalhistas deve votar o relatório do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. O petista modificou a proposta do governo que previa regras mais rígidas para o pagamento do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. Paulo Rocha reduziu de 18 para 12 meses o prazo trabalhado para a liberação do seguro-desemprego, com a contrapartida de o trabalhador frequentar um curso de capacitação. Na tentativa de garantir a aprovação da medida provisória, o relator admite retirar a carência de 3 meses do abono salarial.
Hoje basta um mês de carteira assinada para o recebimento do benefício. Paulo Rocha defende que o pagamento seja proporcional ao tempo trabalhado, a exemplo do que ocorre com o 13º salário. Tem ainda uma pequena diferença entre as centrais e o governo na relação do abono, que é a questão da carência entre começar do 1/12 a partir do primeiro 30 dias ou 3 meses, como o governo está cedendo. Acho que é possível avançar ainda nisso. Apesar de o relator liberar o seguro-defeso para pescadores artesanais que comprovarem 1 ano na profissão e ainda permitir que eles acumulem o benefício com outros, como Bolsa Família, e com outro emprego que não ultrapasse 4 meses, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que a oposição vai tentar derrubar a medida provisória durante votação em plenário e não na comissão. Esse tipo de coisa, que é um exemplo do comportamento do governo, que disse que nem que a vaca tossisse mexiam nos direitos trabalhistas, estão mexendo nos direitos trabalhistas até os mais recentes conquistados e vão nos encontrar pela frente numa batalha de plenário. O PSB também ameaça impedir a votação da medida provisória, mas na comissão, se o governo não modificá-la. Da Rádio Senado, Érica Christian. São 7h30, Renato. E dizer a você que o prefeito Roberto Cláudio garante que, apesar do cenário de tempos bicudos, onde contenção de despesas virou regra nas administrações públicas e privadas, manterá uma tradição. Vai antecipar, em meados de junho, o pagamento da primeira parcela do 13º salário. São cerca de 36 mil servidores da ativa e 12,5 mil inativos e pensionistas. A antecipação será de 40% do benefício, que em dezembro tem a complementação. Portanto, o valor previsto da folha da prefeitura é de 85 milhões, é o que informa aí a atual gestão do prefeito Roberto Cláudio. Para concluir a nossa participação, lembrando que amanhã é feriado de Tiradentes, não haverá sessão na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Os trabalhos serão retomados na quarta-feira, a partir das 9 horas, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Só registrando a nossa participação e nossa audiência, Renato, quem está ligado com a gente no Rio de Janeiro via internet é o senhor Silveira Melo e a dona Maria Mesquita, no bairro Botafogo, que são seus ouvintes de carteira assinada. Portanto, essa é a informação. 7h31, você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube, com André Capiberibe, Renata B e os ouvintes. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, tá aí o Jonas Melo abraçando aí os nossos amigos lá em Botafogo. Vamos torcer pelo Botafogo agora, não tem mais jeito não. Eu não torço o Vasco nem amarrado.